Ok, deixa eu ajustar aqui a câmera. Onde paramos na última aula, tá? Já temos o serrátil pronto. Ó, já temos o serrátil pronto dos dois lados, tá? Ó, fiz a marcação aqui, ó, para poder fazer essa curvatura do serrátil. O corpo, os músculos, eles se comportam, tá, de acordo com o movimento eles se modificam, né? De acordo com o movimento do corpo mesmo. A exemplo disso é o bíceps. Ele vai fazer aquele pico, né, redondo aqui em cima quando o braço estiver flexionado, tá? Se o braço estiver estirado, quase como esse que está semi-estirado, o bíceps vai ficar mais longo, tá? Vai perder volume, vai ficar mais longo, e o tríceps ele vai subir e vai fazer um volume mais alto, diferente daqui, ó. Aqui nós vamos ter um tríceps mais alongado, tá? E com menos volume. Já aqui não. Aqui a gente vai ter um tríceps flexionado com mais volume aqui para cima, tá? Funciona quase que como uma gangorra. O tríceps e o bíceps, eles são músculos antagonistas, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando o bíceps sobe, o tríceps desce. E vice-versa, entendeu? O bíceps desce, o tríceps sobe. Então, para ficar bem fácil de entender, você pode pensar nisso aí, pode pensar numa gangorra, tá? Então, vamos aqui para as costas. Vamos fazer o dorsal, o dorsal. Eu acho que seria certo o dorsal porque é um músculo, né? Mas até os bodybuilders, aí, o pessoal do fisiculturismo chama de adorsal, né? Quando eles falam eles se referem daí ao latíssimo do dorso, né? Que o nome do músculo completo, o latíssimo do dorso. Porque a dorsal, acredito eu, que eles se refiram no conjunto dos músculos das costas aqui. Então vamos fazer essa dorsal. Vamos pegar um pouquinho mais de massa. Essa minha massa está muito esfarelenta. Próxima vez eu vou tingir com pigmento, porque essas minhas tintas eu acho que elas estão velhas já e estão mexendo com a estrutura da massa, ó. Tá vendo? Aí eu tenho que sovar bem para poder condicionar bem a massa. Ó, vamos sovar. E essas guias que eu fiz, essas linhas guias que eu fiz, elas vão servir bem para você conseguir manter a proporção e o tamanho correto dos dois músculos, tá? Ó, o dorsal, pessoal, a gente vem com ele até na altura do umbigo, que seria essa linha aqui, ó, a linha do umbigo, tá? Então a gente vai puxar daqui da lateral aqui, ó, da lateral, fazendo uma curva, vindo aqui, né, em direção a esse ponto aqui, ó, tá? E aqui fica uma abertura, um triângulo, na verdade um losango caramba, me fugiu da lombar, do músculo lombar aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou medir mais ou menos uma quantidade de músculos que eu acho que vai, de massa que eu acho que vai nesse músculo, que seria essa quantidade aqui. Ó, e aquilo que eu falei pra vocês, ó, vamos fazer esse formato aqui, como se fosse de uma asa, ó, de borboleta, tá vendo? E aí a gente vai
encaixar aqui, ó, embaixo da axila, tá? Tirando aqui, ó, o redondo menor aqui, ó, e a gente vai jogar aqui, ó, no final do trapézio e vamos deixar, ó, essa abertura aqui, né? E jogando pra cá, ó. Tem que fazer esse desenho aqui. E esse volume aqui tá excelente, essa quantidade aqui. Então vamos fazer a bolinha de novo aqui, ó, só pra gente conseguir pegar o mesmo volume aqui do outro lado. Vamos ver aqui, ó. Uma coisa que dá pra vocês fazerem também, pra não errar, se você quiser trabalhar com balança, você trabalha com balança. Tá? Eu acho... Aí vai de cada um, tá? Mas eu acho que eu demoraria mais se eu fosse me incomodar com balança. Eu já sou mais demorado, já sou mais devagar para isso, então com balança eu ia ficar mais demorado ainda. Então, para eu tirar a medida mais ou menos igual, ó, o que eu faço? Eu faço um rolinho, tá? Eu tento deixar o mais... ó, eu tenho uma ferramenta que eu uso para isso, que eu tenho esse pedaço de vidro aqui. Ó, eu tento deixar ele mais reto possível aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui ó. Tá vendo? Eu faço isso aqui, ó. Eu tento deixar ele mais reto possível. Ó. Tá? Mais plano, um tubo mesmo. Aí eu meço. Claro que eu tô demorando porque eu tô mostrando pra vocês, mas eu faço isso bem rápido. Ó, aqui deu 4,5, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 2,3 mais ou menos, ó, marco aqui e marco aqui. Agora já fica mais fácil de eu ver o meio. O meio é aqui no meio dessas duas marcações. Aí eu pego aqui o estilete e corto. Mas isso eu faço bem rápido, que eu já tô com prática de fazer isso. Tá? Só explicando demora um pouquinho, mas... Aí eu vejo se um lado ficou maior que o outro, eu corrijo aqui na hora. Tá? Cortei aqui então. Ó, e esse próprio formato aqui, eu já vou puxando aqui pro formato da asa da borboleta que eu falei pra vocês, ó. E aqui, ó, vocês podem deixar... Na verdade, ó, deixa eu mostrar, voltar aqui o volume, pegar o outro aqui. Ó, o volume maior, mais grosso, vai ficar aqui pra cima, tá? E pra baixo ele vai afinando. Então você começa a fazer o volume da borboleta, aqui, ó, da asa da borboleta, para baixo, ó, e vai empurrando o volume, ó, a polpa maior, você vai empurrando para cima, ó. E aqui também começa a afinar, que é onde vai ali para frente do dorso ali, né? Aliás, do serrátil ali, ó. E já vai formando mais ou menos o desenho que você quer encaixar ali. Você já vai formando o desenho. Ó. E aqui fica bem fino. Ó, seria isso aqui, tá? Antes de você colocar esse lado aqui, você já faz o outro aqui, ó. Mais ou menos, que você vai modelar ali. E tem uma também. Aqui ele tá quase igual, não entortou tanto. Mas se ele tivesse girando o corpo, torcendo, aí essa parte aqui ia ficar mais longa e essa aqui mais curta, né? Dependendo do movimento do corpo. Como ele tá aqui, tá legal. Vamos molhar para poder grudar melhor. Ó, e aí a gente encaixa aqui embaixo. Ó, encaixamos ali. Puxa aqui, ó, para cobrir o serrátil. Ó, encaixa embaixo. Lembrando que a gente tem que deixar espaço aqui do redondo menor aqui, tá? Ó. E vamos jogando aqui em direção ao trapézio. Ó. Ó. E vai ficar assim, ó, esse volume aqui.
Ó, e joga ele aqui, ó, fazendo um bico aqui, ó, uma ponta aqui, ó, que ele vai se juntar com o médio glúteo aqui, tá? Aí agora é a hora de soldar bem. Importante aqui, ó, faça o acabamento bonitinho. Tá vendo que aqui tá aberto ali, tá? Se você não for colocar a parte da pele que eu falei, faz esse acabamento aqui, tá? Mas de qualquer forma, ó, a massa ainda tá mole porque a gente mexeu ontem nela, né? Você pode ir ajustando, ó. Quando você vê que uma rachadura vai se formando, já adiciona mais massa, já passa uma água para ela grudar direitinho. Ó, isso aqui vai ser o melhor serrátil que eu já fiz. Eu fazia de outras maneiras, eu fazia primeiro a dorsal, para depois fazer o serrátil. Aí me veio um insight, pensei assim, acho que eu vou fazer o serrátil antes. E deu certo. Você vai aprendendo conforme você vai fazendo as suas figuras. Ó, aqui a gente dá um espaçozinho. Só para ajustar. Essas fibras que eu fiz aqui no trapézio também tem nas costas, tá? Você também tem, você pode fazer também. Mas eu me arrependi de ter feito essas fibras no trapézio porque não vai combinar com o que eu quero fazer depois. Talvez eu vou até cobrir e vou deixar os volumes musculares separados aqui. Ó, aqui caberia mais um denteado, ó. Mais um serrátil aqui cabe. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. É. Faltou mesmo, não é que cabe, é que faltou. Faltou, vamos colocar. Eu vou até abrir aqui e vou encaixar ele por baixo para ficar melhor. Ah, ele tá aqui, ó. É que ele ficou meio longe. Vou colocar no outro agora, que o outro ficou pequeno. Mas ele vai sumir aqui com a camada de roupa. Essas emendas aqui não vão aparecer. O importante é fazer a ponta dele aqui para deixar parecido com um dente de tubarão mesmo. Ó. E aí a gente solda aqui também o meio das costas. Jogando aqui, ó, pra cá. Não deixa ela tomar o espaço da onde seria aqui o lombar aqui, ó, a lombar dele. Aqui, essa fibra que eu falei pra vocês aqui, ó, que ele faz aqui, ó, né? Os bodybuilders chamam de árvore de Natal, que fica parecendo uma árvore de Natal com as fibras, os galhos de uma árvore de Natal, assim. Vamos lá, vamos fazer o outro lado.
Aí aqui você tem que meio que modelar por baixo do braço, aí dá uma complicadinha. Realmente aqui, ó, eu fiz o serrátil muito para trás, que chega a estar cobrindo o último. Vamos soldar ali. Ó, ele tem que terminar na mesma altura, um pro outro. E aqui ele foi um pouco mais para baixo, vamos ver aqui. Puxar um pouquinho aqui para frente. Aí você olhando assim, ó, de frente, tem que ter coerência, tem que acabar na mesma linha aqui, ó. A asa que a gente chama, né, ó. Acabar no mesmo alinhamento. Isso aí você vai arrumando aqui já, ó. Faz aqui, ó, aquela pontinha que eu falei que vai ligar no médio glúteo. E aí a gente solda. Tá, eu tô achando que eu coloquei massa demais desse lado. Encaixa a massa em todo lugar que você vê que ela não pegou, você empurra. Aí tá precisando empurrar um pouquinho aqui em cima. Para dar volume lá na frente, ó, eu tô empurrando aqui atrás para dar volume na visão da frente. Vou fazer a mesma coisa desse lado, dar uma achatada aqui e puxar o volume, ó, aqui pra frente, ó. Aqui é o caso de, se precisar, acrescenta, tá? Vamos fazer assim, vamos deixar secar e se precisar nós vamos acrescentar mais massa. Eu acho que o lombar aqui eu vou deixar pra colocar depois que eu colocar o médio glúteo, será? Não, vou colocar já. O lombar, gente, é mais ou menos como... Ele na verdade é duas cordas que acompanham aqui a coluna, mas você pode fazer no formato que sobrou ali. Então você pega aqui, ó, 2 rolinhos. Vamos ver. Fazer um rolinho mais, a parte mais grossa para cima. Vamos umedecer aqui. Ó, e o coerente aqui é o seguinte, tá? Tá vendo que ele tá puxando o braço para trás, então a lombar ela tá se espremendo para esse lado aqui. Então aqui fica com um pouco menos de volume e aqui mais. Tá? Mas é coisa pouca. Então se achar que tá torto, não é que ele tá torto, ele tá acompanhando o volume do movimento do personagem. Ó, só adiciona o músculo e segue o eixo central aqui da peça.
Aí depois eu vou ter que sujar as mãos para atingir massa azul, né? Ó, e o lombar ele é mais alto aqui no meio. E aí vai afinando para os lados aqui, ó. Aí. Junta bem aqui. Aqui já acaba o lombar, né? Aqui ele já vai terminar. Então a gente pode soldar aqui, ó. E é isso, os músculos das costas estão concluídos, legal. Conseguimos concluir os músculos das costas nesse vídeo. Aqui agora é acabamento, tá, ó. Procura grudar bonitinho. Tudo bem que vai uma camada de roupa por cima, mas o acabamento sempre é legal você colocar. Até para segurar bem a massa. Ó, o que eu falei aqui, tá vendo? Tá abrindo, ó. Eu esqueci de soldar aqui. Ele abriu. Aí como que você conserta isso? Ó, um pouquinho de massa. Água. Tá, passei água. E faz, ó, um rolinho aqui, ó. Você já vai resolver esse problema aqui. Dessa rachadura. E é assim em todas as rachaduras que você... Se você quiser, para ficar rápido, né? Colocar e colocando os músculos e depois fazendo essas correções, né? Deixar secar, esperar o que vai aparecer para corrigir também é uma técnica, tá? Que você pode usar. É uma técnica que fica algumas manchas, mas se você for fazer por baixo, né, para colocar uma roupa por cima, sem problema nenhum, ó. Ó, aqui soldar, né? E tá pronta a nossa as costas do nosso personagem, né? Aí aqui vai vir o oblíquo, médio glúteo, médio glúteo, grande glúteo, né? O grande glúteo aqui embaixo, os músculos da perna. Fechou então, né, gente? Eu acho que nós vamos terminar toda a parte das costas dele primeiro. Vamos fazer os tríceps. Eu acho que nós vamos ter que fazer os tríceps aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer na próxima aula. Por enquanto é isso. Músculos das costas concluído. Até o próximo vídeo, pessoal.